Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, dia 26 de setembro de 2025, sexta-feira, pessoal. Nosso segundo encontro do dia, o encontro das 21 horas, né, pessoal? Vamos falar sobre CPMI do INSS, pessoal. Ontem teve dia de oitiva, foi bastante complicada, teve bate-boca, pessoal. O negócio ficou sério, porque ontem teve o careca do INSS lá na oitiva, então foi uma baixaria, uma confusão. O advogado dele aí ficou, como a galera fala, pistola, porque o relator do caso já chegou já com dois pés no peito, já chegou já abrindo já a sua torneirinha aí de ofensas, né? E ficou revoltado aí o advogado, houve bate-boca, foi uma baixaria daquela. Mas vamos lá, pessoal. CPI do INSS pede prisão preventiva e quebra de sigilo do advogado Nelson Williams. Vamos falar primeiro do Nelson Williams, que já esteve lá também na CPMI, né, pessoal? E a CPMI está pedindo aí a prisão preventiva e quebra de sigilos aí do advogado, né? Vamos ver, que é acusado de estar no esquema, né, criminoso. A CPMI do INSS aprovou ontem, quinta-feira, a quebra de sigilo fiscal e bancário do advogado Nelson Williams, alvo de uma operação da Polícia Federal por envolvimento no esquema de desvio de fraude na Previdência. Os requerimentos aprovados pelo colegiado prevêem transferências de informações financeiras de Williams em dois episódios, entre janeiro de 2019 e dezembro de 2024 e entre setembro de 2020 e setembro de 2025. A CPMI também aprovou o envio ao Supremo Tribunal Federal de um pedido de prisão preventiva de Williams. No início desse mês, a PF e a Procuradoria-Geral da República, a PGR, também pediu a prisão do advogado, que foi negada pelo ministro do STF, André Mendonça, né? De primeiro aí ele negou. Vamos ver o que vai acontecer agora, né, pessoal? O advogado Nelson Williams é tratado pela Polícia Federal como um dos braços do esquema que desviou recursos de aposentados e pensionistas no Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. A PF identificou uma conexão financeira entre Williams e o empresário Maurício Camissotti, que é apontado como sócio oculto de uma entidade beneficiária de fraude da Previdência. Segundo os investigadores, Williams apresenta como engrenagem necessária utilizada por Maurício Camissotti para a ocultação e branqueamento dos recursos provenientes das entidades. As comunicações do COAF apresentam de forma clara e objetiva que Maurício Camissotti possui Nelson Williams como meio para auferimento de recursos ilícitos, disse aí a Polícia Federal em relatório enviado ao STF. Muito bem, vamos continuar aqui, pessoal. A defesa de Nelson Williams afirmou que está à disposição das autoridades e confia que eventuais decisões serão tomadas dentro da Constituição e das garantias fundamentais, né? Mendonça negou prisão. No último dia 12, Williams Camissotti e o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, foram alvos de uma operação da PF que apura fraudes em benefícios previdenciários. Vocês acompanharam aqui conosco, né, pessoal? Camissotti e Antunes foram presos preventivamente com autorização do ministro do STF, André Mendonça. Na ocasião, a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República também pediram a prisão de Nelson Williams, mas Mendonça negou. O ministro afirmou que, diante de elementos apresentados pela PF, entendeu que o caso de deferir em parte as medidas cautelares pleiteadas para decretar a prisão de Antônio Camilo Antunes e o Maurício Camissotti. Quanto ao pedido relacionado a Nelson Williams Fratoni Rodrigues, entendo haver elementos suficientes para embasar a decretação de outras medidas de natureza intrusória, o que seria apreciado em atos próprios, escreveu aí Mendonça, né, pessoal? Vamos ver aqui. Depoimento da CPI. Dia após a operação, o advogado Nelson Williams prestou depoimento à CPI do INSS. Ele se recusou a assinar um termo de compromisso para dizer a verdade. O careca do INSS também se negou, pessoal. Durante a oitiva, Williams afirmou que conhece Maurício Camissotti e negou qualquer relação com o careca do INSS. O advogado também afirmou que não tem qualquer envolvimento com o esquema de fraudes e desvio de benefícios previdenciários. Ele também defendeu a operação da PF, da qual foi alvo. Defendeu, né, a situação aí, da qual Fábio disse que teria a oportunidade de apresentar os seus argumentos. Muito bem. Vamos continuar aqui, né? Agora vamos falar sobre
o Careca aí do INSS, né? Vamos acompanhar o que vai acontecer com o advogado aí, né, pessoal? E como eu falei para vocês no início, né, o relator do caso já chegou com os dois pés, já chegou na voadora, né? Deputado chama Careca de INSS de autor do maior roubo e defesa se exalta, né? Vamos aqui no site do UOL. Foi uma confusão daquelas, galera. Nós não estamos fazendo as lives aqui porque são oitivas muito longas, mas a gente traz aqui para vocês basicamente o que está acontecendo durante aí a CPMI, né? O depoimento do empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, a CPMI, que investiga descontos em aposentadorias, começou com uma baita confusão, pessoal, ontem de manhã. O advogado de Antunes discutiu com o deputado, o Trovão, né? Aquele grandalhão do chapéu lá, né? Que levou a sessão a ser suspensa temporariamente, pessoal. Foi uma baita confusão lá. Vamos ver aqui. O que foi que aconteceu? O deputado Alfredo Gaspar, da União Brasil de Alagoas, disse que o Careca do INSS é o autor do maior roubo aos aposentados e pensionistas do Brasil. Foi esse comentário do relator da CPMI, foi logo o comentário de abertura, né, que deu início à baita confusão lá no Senado. O advogado do empresário se exaltou e aos gritos pediu a palavra que foi negada. Não posso admitir que ele fale assim com o meu cliente, reclamou o Kleber Lopes, o advogado do Careca do INSS, né? Você não admite nada aqui não, respondeu o deputado federal Zé Trovão, que já se levantou e foi em direção ao advogado. O parlamentar levantou da cadeira e foi em direção ao advogado e, com o dedo em riste, discutiu com ele. Vossa Excelência, me respeite. O senhor está faltando com respeito ao parlamento, disse o parlamentar. O presidente da sessão, no momento, o deputado federal Duarte Júnior, precisou pedir ajuda à Polícia Legislativa para poder conter aí os ânimos, né, pessoal? Ficaram bastante exaltados. Duarte Júnior, então, suspendeu a sessão. A pausa durou cerca de 5 minutos e, no retorno, o deputado pediu a colaboração dos parlamentares para evitar acirramento dos ânimos. Mas a confusão continuou e o advogado ameaçou encerrar o depoimento. O deputado Gaspar voltou a acusar o Careca do INSS de roubar aposentados, irritando o defensor. O advogado chegou a se levantar junto com o empresário, mas o presidente da comissão, o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, que havia se ausentado por alguns instantes, voltou e alertou que ele não poderia deixar o local sem autorização da presidência dos trabalhos, né, pessoal? Ele tinha se retirado para ir numa outra comissão rapidinho, porque precisava votar. Quando ele voltou, ele pediu para o Duarte Júnior estar conduzindo a sessão. Quando voltou, a confusão estava generalizada lá e ele colocou ordem na casa, né? Careca se nega a responder a relator. Antônio Camilo se negou a responder às perguntas do relator. Antes de iniciar o depoimento, o empresário justificou que Gaspar foi desrespeitoso nos ataques a ele e que a conduta prejudicaria a imparcialidade do parlamentar como relator. Gaspar, no entanto, fez perguntas que preparou para o empresário. Ao fazer os questionamentos, o deputado usou um tom duro contra o Careca do INSS. Relator acusou o empresário de tirar comida e remédio dos aposentados por ganância. O senhor deveria aproveitar a oportunidade para pedir desculpas aos aposentados. Os postes, os jatinhos, as fazendas, foi bom para o senhor, mas tudo isso às custas da miséria do povo brasileiro, criticou Gaspar. Em breve, o senhor enfrentará o sistema prisional, disse o deputado. E no sistema prisional, o senhor terá milhares de presos que tiveram mães, pais, tios roubados. O senhor é um arquivo vivo que vale para alguns muito mais morto que vivo. Se engana pensando que está protegido, declarou aí o deputado. Complicado, né, pessoal? O empresário nega acusações. Logo no início da comissão, Antônio Camilo rejeitou o termo careca do INSS. Não gostou de receber esse apelido, né, pessoal? Ele se colocou como um empreendedor nato. Segundo ele, criaram um personagem fictício. Questionado sobre seus rendimentos e as 22 empresas, o empresário afirmou que todos os seus ganhos são lícitos e foram declarados aí à Receita Federal. O empresário negou a ligação com qualquer governo ou senador. As investigações apontam que o Careca do INSS se encontrou com o senador Weverton Rocha, do PDT de Manaus. Ele argumentou que a reunião tratou sobre a liberação de medicamentos com cannabis. A aproximação ocorreu para tentar entender o processo da cannabis no Brasil, afirmou ele aí à CPMI. O Careca do INSS está preso desde o dia 12 de setembro
após a operação da Polícia Federal autorizada pelo ministro do STF, André Mendonça. Na semana passada, ele se recusou a prestar o depoimento da CPMI. Já era para ter acontecido, ele se recusou, prestou no dia de ontem, né? O empresário é apontado como um dos mentores do esquema de descontos ilegais. De acordo com as investigações da PF, o Careca montou um patrimônio milionário com dinheiro desviado por irregularidades. Antônio Camilo comparece à CPMI após a comissão convocar familiares deles. Que aconteceu semana passada, né, pessoal? Depois dele se recusar a ir ao colegiado, integrantes da comissão aprovaram a convocação de 6 pessoas relacionadas ao empresário, considerados como principais peças no esquema que investiga desvios irregulares em aposentadorias. Entre eles estão filho, esposa, aí do careca do INSS, assim chamado, né, pessoal? Muito bem, vamos então aqui à última parte do vídeo, né? Vamos ao site do Poder 360, a OAB do Distrito Federal acionará a Justiça após discussão com o advogado na CPMI do INSS. Mas antes eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias, ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos, deixando seu precioso like e o seu comentário, que é extremamente importante para nós, ajuda no engajamento e a sua amiga a continuar com o trabalho aqui na plataforma. Inscreva-se aí no canal, ative o sininho das notificações, like, comentário e siga-me nas redes sociais. Sim, tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais. Então, vamos que vamos, pessoal. Quero dar as boas-vindas aos novos inscritos. Muito obrigada a você que já acredita no nosso trabalho, que já está aqui conosco. Muito obrigada, pessoal. Vamos escrever juntinhos a nossa história, né, pessoal? Você que chegou aqui pela primeira vez, quero te convidar a conhecer os nossos outros vídeos, nossos outros conteúdos. Fiquem à vontade a cada de vocês. E vamos aqui então ao site do Poder 360 aí, porque a OAB do Distrito Federal vai acionar a justiça aí após a discussão lá que se deu entre o deputado Zé Trovão e o advogado aí do careca do INSS, né? A OAB do Distrito Federal, a seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, informou que vai acionar o STF em razão do tratamento dado ao advogado Kleber Lopes nesta quinta-feira, dia 25 de setembro, durante a CPMI, a Comissão Mista Parlamentar de Inquérito, né, do INSS. Congressistas que participavam da comissão ofenderam o advogado que representa o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. O bate-boca começou quando o relator da CPI, deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas, disse que o depoente cometeu o maior roubo contra aposentados e pensionistas na história do Brasil. Políticos como o deputado Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, chegaram a avançar sobre a bancada onde estava aí o advogado, né, pessoal? A sessão foi temporariamente suspensa, mas retomada poucos minutos depois pelo deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, que assumiu o comando dos trabalhos depois que o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, se ausentou temporariamente. Ele ficou alguns segundos fora e foi o suficiente para ter uma baita confusão, né? Depois da confusão, a OAB enviou um ofício ao presidente da CPMI e o documento afirma que o advogado do careca do INSS sofreu ataques, intimidações e cerceamento do exercício profissional. Vamos ver aqui, né, o que diz a nota, né? A prática do constrangimento, hostilidades e restrições arbitrárias contra advogados em espaços públicos e institucionais não apenas agride a dignidade da classe, mas também afronta o próprio Estado Democrático de Direito, isso aí é a nota, né? E a ordem também solicitou a retratação pública das declarações consideradas ofensivas à advocacia, audiência com o senador para tratar de providências institucionais e medidas de reparação, que se conste em ata que episódios de constrangimento e desrespeito com a devida ressalva em nome da advocacia, que se adotem providências imediatas para que advogados tenham o pleno exercício profissional garantido por lei. Quem é aí o careca do INSS, né? Vamos relembrar aqui no final, né, pessoal? Antônio Carlos Camilo Antunes é apontado como um dos principais operadores do esquema de desvio de recursos do INSS que deveriam ser pagos a aposentados e pensionistas. Antes do apelido, nunca foi funcionário do INSS. Sua influência se consolidou como um empresário lobista com o uso de uma rede de empresas e organizações para intermediar contratos que atingiram aposentados e pensionistas em todo o país, né? Essas são as acusações que pesam sobre ele, né, pessoal? Pouco se sabe sobre sua vida pessoal, data de nascimento, idade, estado civil, se tem filho, formação acadêmica. Tem, né? Porque foram ouvidos familiares deles, mas é pouca coisa que se sabe, né? E cidade de orientação não constam em registros públicos.
A CPMI do INSS chegou a ter dificuldade em encontrá-lo para dar intimação, o que se conhece com base em documental vem dos relatórios da Polícia Federal. Eles apontam sua atuação como operador de um esquema sofisticado sustentado por 22 empresas, muitas delas sociedades de propósito específico, usados para mascarar fluxos de dinheiro e dificultar a fiscalização. Segundo a PF, o lobista movimentou cerca de 53,58 milhões de reais entre 2022 e 2024, sendo que 9,33 milhões foram repassados a funcionários do INSS ou pessoas ligadas a elas. A entidade aí também mantinha um offshore em Ilhas Virgens Britânicas, expediente comum para blindagem patrimonial. O contraste entre suas rendas declaradas, cerca de R$ 24 mil mensais, e a realidade aparecia em bens de luxo. Em maio de 2025, a polícia apreendeu carros como Porsche, BMW, Land Rover, em endereços ligados a eles. A imprensa revelou novos elementos. Antônio se reuniu em 2023 com o ministro da Previdência, Volney Queiroz, no início do governo de Lula, e uma empresa ligada a ele tinha só 25 mil em conta bancária. Apesar de cifras investigadas pela PF, também registrou que o Senado impôs um sigilo sobre informações de suas visitas ao Congresso, depois contestado pela CPMI do INSS. Antônio já se apresentou como executivo do setor de saúde suplementar, além de tentar na justiça impedir o uso do apelido do careca do INSS, sem sucesso. O avanço das investigações levou a CPMI a quebrar seu sigilo bancário, fiscal e telefônico, ampliando a pressão política. Sua prisão em setembro agora simboliza a escalada das apurações contra um dos lobistas mais influentes no setor previdenciário, pessoal. Pois é, esse aí é o conteúdo das 21 horas. Muito obrigada a você que ficou aqui até o final desse vídeo. Muito obrigada mesmo, galera. Fiquem todos com Deus até amanhã, se assim o Senhor permitir. E não se esqueça, pessoal, fique conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.